Olá pessoal, eu sou Patrícia Ramos Lloré, gerente técnico científico da Culzer aqui no Brasil e vou apresentar para vocês um dos produtos mais tradicionais da linha da Culzer, o silicone de condensação Optozil e Xantopren. O Optozil e Xantopren é um material de moldagem para moldagens de precisão, para prótese fixa, prótese removível. É um material que tem um leve sabor de menta. Na composição dele, ele tem partículas esferoidais que facilitam muito a manipulação e a homogeneização da massa, né, quando a gente precisa misturá-lo com o catalisador. E é um material que tem uma elevada recuperação elástica após a deformação, cerca de 98% de recuperação elástica. Então é um material de alta precisão e de altíssima qualidade mesmo de reprodução dos detalhes. Bom, a apresentação comercial do Optozil é a seguinte: a gente tem no Optozil uma caixa, dentro dessa caixa tem um pote com 450 ml e junto a colher dosadora, que é onde a gente vai porcionar a quantidade que a gente quer trabalhar. O Optozil, ele é o responsável, na verdade, pela individualização da moldeira. Depois, uma segunda etapa da moldagem, a gente precisa usar um material que a gente chama que é material de correção, que é o Xantopren, que é um material leve. O Xantopren, ele vem numa bisnaga de 140 ml, tá? Muita gente acaba perguntando pra gente por que vem esse copinho, né? A resposta para isso é que assim, aqui no Brasil, a nossa forma de apresentação do catalisador é em forma de pasta, mas na Alemanha, e como o produto é produzido lá fora, ele também tem, o ativador também tem a forma de apresentação em líquido. Então esse material, esse copinho é para a gente dosar o Xantopren com o catalisador em líquido. O Xantopren vem 140 ml na bisnaga. A posição correta da gente armazenar ele, porque sempre pode haver separação do líquido, né, o óleo de silicone com o restante da massa, é dessa forma, tá? Porque aí o que acontece? O líquido, o óleo de silicone, ele sobe, tende a subir, e na hora que eu aperto a bisnaga para porcionar a quantidade que eu preciso, esse óleo de silicone ele vai sendo homogeneizado no interior do tubo e na hora de sair ele sai mais uma massa homogênea. Essa é a apresentação do Xantopren, que a gente vai usar na segunda etapa da nossa moldagem. E por fim, a gente tem o ativador universal, que é chamado de ativador universal. Por quê? Porque é o mesmo ativador que eu vou usar tanto com o Optozil quanto com o Xantopren. Então ele vem nessa bisnaguinha com 60 ml. E agora a gente vai fazer a dosagem e a manipulação do material de moldagem para que vocês possam ver como que é a correta proporção entre catalisador e Optozil e catalisador e Xantopren. Bom, aqui a ideia é mostrar para vocês como que a gente deve fazer a proporção, então, dos materiais com o catalisador, tá? Então eu vou demonstrar aqui, na verdade, a moldagem. Não vou me prender aos detalhes com relação às características da moldeira. Imaginem que já tenha sido feito o afastamento gengival e tudo mais, e vou pegar só uma colher medidora rasa. Então é bem importante que a gente coloque a quantidade que a gente quer, tire os excessos, e aí a gente coloca a quantidade porcionada numa plaquinha de vidro e marque a circunferência dessa colher medidora, porque ela vai ser a referência da quantidade de catalisador que a gente vai precisar colocar, tá? Então, dentro dessa circunferência, então lembrando que aqui a gente pegou uma colher dosadora só. Então, a gente vai proporcionar a quantidade de duas riscas de catalisador para cada colher. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma moldagem, a gente usa mais de uma colher. Aqui no caso eu vou só mostrar uma moldeira parcial, que realmente é só para frisar essa proporção. Uma vez
proporcionado o ativador com a massa, a gente vai fazer a mistura da massa e do catalisador, tá? De uma forma bastante homogênea. É bem importante a gente ressaltar que a massa tem que estar bem homogênea. A gente não pode ver rastros de catalisador na massa. Por quê? Porque senão a gente vai ter partes do material que não vão estar bem misturados e não vão proporcionar as características finais que a gente espera de um material de moldagem, tá? A gente faz um rolinho, coloca na moldeira e leva na boca. Uma característica bem importante do silicone Optosil é que ele é extremamente hidrofílico. Então, é um material que ele tem afinidade por água. Então, a gente pode ficar muito tranquilo de que mesmo nas regiões intracirculares, que são mais úmidas, ele vai entrar, ele vai penetrar e vai copiar perfeitamente toda aquela região. O que é importante, uma vez a gente posicionando a moldeira na boca do paciente, é importante respeitar, além da proporção de catalisador e base, respeitar também o tempo que o material deve permanecer na boca. Então, o Optosil e o Xantopren, eles devem permanecer 4 minutos em boca e não serem removidos antes disso, ainda que a gente aperte e veja que está já endurecido. Por que a gente não deve tirar? Porque assim, a gente tem que se assegurar de que toda a massa, mesmo a porção mais interna, esteja bem polimerizada. Senão a gente vai correr o risco de ter repuxamento, de ter distorção, e aí com isso a gente não vai ter uma moldagem fiel. Passados os 4 minutos, a gente vai tirar a moldeira da boca do paciente e fazer, então, o tratamento dessa pré-moldagem, digamos assim, né? Então, existem várias técnicas preconizadas, alguns usam plástico para poder fazer o alívio, outras pessoas usam um estilete ou um lecron para fazer o recorte das ameias. E aí a gente vai passar para a segunda etapa, que é como que a gente proporciona, então, o Xantopren e o ativador. A gente vai usar medidas iguais de Xantopren e de catalisador. Aqui eu estou demonstrando numa placa relativamente estreita, mas quanto mais larga essa placa for, melhor para a gente usar, tá? Porque aí a gente consegue misturar melhor, homogeneizar melhor. E aí para o ativador, o mesmo comprimento. Existe a possibilidade de a gente ajustar a quantidade de catalisador necessária de acordo com a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, se eu estiver num lugar onde está mais frio, o tempo de reação química é um pouquinho mais lento. Então, se eu quiser, eu posso proporcionar, colocar uns 30% a mais da quantidade de ativador. E o contrário também é válido. Então, se eu estiver num lugar muito quente, onde a velocidade é muito rápida de reação química, eu encurto um pouquinho, diminuo um pouquinho do comprimento desse ativador para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo de manipulação e de trabalho com o material. Qual que é a principal dica, né? A gente pega o catalisador, mistura com o Xantopren e homogeniza bastante, sem que também a gente visualize rastros do catalisador, do rosa do catalisador. O que é importante? Que nesse processo que a gente faz, que a gente não levante a espátula demais para que a gente minimize a chance de incorporação de bolha. A ideia é que a gente incorpore o mínimo possível de bolhas para que essas bolhas depois no final, no modelo, não tenham nenhum tipo de interferência justamente na região onde a gente quer copiar. Uma vez feito isso, a gente vai carregar a seringa de moldagem e levar o conjunto todo. Primeiramente, a gente leva na moldeira.
e depois a gente leva no dente, tá? Sempre na moldeira primeiro. O dente ele é mais quente e a velocidade de reação química acontece de forma mais rápida. Então, eu posso ter já um início da polimerização em boca, enquanto que na moldeira ainda não. Então, o ideal é que a gente carregue a moldeira com o Xantopren primeiro e depois a gente complemente na boca. Mesma coisa, a gente aguarda os 4 minutos para que a gente possa separar esse conjunto. Bom, passados então os 4 minutos, a gente remove da boca do paciente e espera de 15 minutos a meia hora para poder vazar o gesso. O que é importante? A gente se assegurar de que haja um preenchimento desse Optosil com o Xantopren de forma homogênea, que não tenha muito Xantopren em algumas partes e pouco Xantopren em outras partes. O ideal é que ele fique numa camada fina também, porque ele é o responsável por copiar todos os detalhes dos preparos e dos dentes que a gente está querendo moldar. Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês por terem assistido esse vídeo. Me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas, mandar materiais de suporte que possam lhes ajudar. Se vocês precisarem entrar em contato, usem os canais de comunicação da Coolzer. Obrigada.